Você entra no aeroporto puxando sua mala, sentindo-se bastante confiante. Sapatos prontos? Cheque. Fones de ouvido? Cheque. Pasta de dente com menos de 100 mililitros? Cheque. Você tem certeza de que fez tudo certo. Por um momento, até se permite relaxar, acreditando que a pior parte da segurança já ficou para trás. Mas 2025 mudou completamente o jogo. A TSA não está mais focada apenas em facas, tesouras ou líquidos acima do limite. Silenciosamente, eles ampliaram o radar. E a lista de itens inofensivos que agora estão sendo confiscados é mais longa, mais estranha e muito mais surpreendente do que a maioria dos viajantes imagina. Estamos falando de suplementos em pó, malas inteligentes, garrafas reutilizáveis e até o brinquedo favorito do seu filho. E aqui está a virada. A maioria das pessoas só descobre isso tarde demais, quando um agente puxa sua mala para o lado e joga fora um item que pode valer centenas de dólares. Este ano, a TSA ficou mais agressiva do que nunca, barrando coisas que antes passavam sem nenhum olhar. O resultado? Atrasos, discussões nos pontos de controle e viajantes retidos porque itens normais da bagagem de repente parecem suspeitos sob as novas regras de escaneamento. É por isso que neste vídeo vamos revelar os 10 itens mais comuns que a TSA está confiscando em 2025, além de um banimento silencioso que até passageiros frequentes estão descobrindo da pior forma. E acredite em mim, o número 7 está escondido em mais armários de remédios do que você imagina. Se você acha que está seguro, pense de novo, porque aquele objeto comum na sua mala pode ser exatamente o que arruína sua viagem. Número 1. Pó de proteína e mistura para panquecas. Imagine isto. Você faz as malas leves, seguindo todas as regras. Um pequeno pote de whey para o smoothie matinal, talvez um pacote de mistura para panquecas para preparar o café da manhã no Airbnb, ou até um pote de greens em pó, porque prometeu manter a dieta na viagem. Tudo parece inocente, até você chegar ao scanner de segurança. Aqui vai a surpresa desagradável. Em 2025, a TSA não tem nenhuma paciência com pós. Qualquer coisa acima de 12 onças, cerca do tamanho de uma lata de refrigerante, dispara alertas instantaneamente. Na tela, pós podem imitar explosivos químicos. Isso significa que mistura de proteína, farinha, fórmula infantil, sachês em pó, tudo isso é sinalizado. E se não estiver claramente rotulado, prepare-se para ser chamado de lado, sua mala ser esvaziada na frente de dezenas de outros viajantes, enquanto um agente vasculha seu estilo de vida saudável. As histórias se acumulam, viajantes perdendo conexões porque um sachê não rotulado de eletrólitos acionou uma inspeção completa, ou idosos tendo potes caros de suplementos jogados fora só porque pareciam poeira suspeita. Não é que a TSA ache que você é um criminoso. É que os scanners não distinguem e eles preferem desperdiçar seu tempo a correr o risco. Como driblar isso? Mantenha seus pós abaixo daquele limite de 12 onças e não os enterre no fundo da mala. Coloque-os visíveis em uma bandeja para que não haja nada a esconder. E, mais importante, rotule tudo. Um recipiente transparente com uma etiqueta impressa é muito menos provável de gerar suspeita do que um saco misterioso de pó branco ou verde. Se quiser evitar aquele momento humilhante em que a TSA levanta sua mistura de panqueca como se fosse contrabando, pré-porcione o que vai usar, marque corretamente e faça parecer o mais sem graça possível. Porque aqui está a verdade fria. Para você é só café da manhã, mas para eles pode ser uma bomba. Número 2. Bagagem inteligente com um perigo escondido. Você finalmente se presenteou com aquela mala inteligente de $400. Tem de tudo. Rastreador GPS para nunca perdê-la, carregador USB embutido para o celular, até um sistema de trava remota que faz você se sentir como James Bond no aeroporto. Moderna, estilosa e, em teoria, perfeita para viajar. Mas aqui está a dura realidade. Em 2025, essa mala pode não passar nem do balcão de check-in. O problema está no coração dela, a bateria de íons de lítio. Se for não removível, pouco importa quanto você pagou. A TSA vai classificá-la como risco de incêndio e confiscar a mala inteira na hora. Por que tanta rigidez? Porque uma vez que sua mala entra no porão do avião, ninguém tem acesso a ela. Se essa bateria superaquecer ou pegar fogo durante o voo, não é só sua bagagem em risco, é a aeronave inteira. E a verdade é que isso já aconteceu, por isso a regra agora é inflexível. Nem mesmo as marcas de luxo escaparam. Empresas como a Way e Samsonite tiveram que redesenhar linhas inteiras de produtos só para cumprir essas restrições. É assim de sério. Imagine chegar ao aeroporto e ouvir de um agente que sua mala novinha está proibida. Sem reembolso, sem alternativa, simplesmente perdida.
A única forma de se proteger? Certifique-se de que a bateria da sua mala pode ser removida sem ferramentas. Se puder, retire antes do check-in e leve com você na cabine. Se não puder, esteja preparado para abandonar a mala. Algumas companhias já estão exigindo até prova fotográfica da bateria removível antes do embarque. Sim, pode ser que você tenha que enviar uma foto. Portanto, da próxima vez que se sentir tentado por um anúncio de mala inteligente, lembre-se disto. O que parece um upgrade pode se transformar no erro mais caro da sua viagem. Número 3. Garrafas reutilizáveis com tampa de rosca. Você fez a sua parte pelo planeta. Carrega uma garrafa reutilizável para todos os lugares, evitando orgulhosamente os plásticos descartáveis, economizando dinheiro e se mantendo hidratado. Parece o companheiro de viagem perfeito, certo? Mas em 2025, até esse hábito ecológico pode se voltar contra você na segurança do aeroporto. Aqui está a pegadinha. Agentes da TSA agora estão sinalizando garrafas que possuem compartimentos ocultos, do tipo projetado para guardar comprimidos, suplementos ou pós. Algumas marcas até divulgam isso como funcionalidade extra, mas para o agente de triagem parecem esconderijos embutidos. Uma base dupla, um fundo removível ou um revestimento opaco que disfarça o conteúdo, tudo isso acende o alerta. E o pior, muitos viajantes nem sabem que sua garrafa tem esses recursos até ser tarde demais. A parte mais chocante não são produtos falsificados suspeitos. Algumas marcas populares e de grande mercado adicionaram discretamente compartimentos de pílulas ou bases secretas como bônus. Só que, para a TSA, novidade é igual à suspeita. Se acharem que sua garrafa pode ocultar algo perigoso, não importa se é perfeitamente legal, eles vão confiscar sem pensar duas vezes. Viajantes já estão compartilhando histórias de terror, garrafas jogadas no lixo, inspeções extras na bagagem, conexões perdidas. Tudo por causa de uma garrafa inteligente com fundo secreto. E não se trata apenas de perder a garrafa. Esse atraso pode significar perder o assento no voo. Se você não quer que o seu hábito de hidratação custe uma viagem, a escolha mais segura é optar por garrafas transparentes, com um único compartimento. Nada de seções ocultas, nada de fundos destacáveis, e sempre esvazia antes de chegar ao controle de segurança. Porque aqui está a ironia. A mesma garrafa que você comprou para facilitar suas viagens pode ser justamente o que vai fazer você ser barrado. Número 4. Baterias externas de laptop acima de 100 mAh. Vamos falar de energia. Você está em um voo longo, a bateria do laptop esgota rápido e você se orgulha daquele carregador externo potente que comprou. Um verdadeiro salva-vidas, certo? Pois em 2025 ele pode ser o bilhete direto para um pesadelo na segurança. Aqui está o choque. Qualquer bateria externa acima de 100 Wh exige aprovação da companhia aérea e qualquer coisa acima de 160 voos de uma área está simplesmente proibida. Sem exceções. O problema é simples. Baterias de lítio tão potentes podem pegar fogo, e uma vez no ar, não há como controlar. Os agentes da TSA sabem disso e não arriscam. O perigo não está só no tamanho, está também na etiqueta. Se a capacidade em watt-horas não estiver claramente impressa na bateria, os agentes não vão perder tempo fazendo cálculos para você. Eles presumem o pior. Um caso já virou exemplo. Uma bateria perfeitamente legal, mas sem rótulo visível, foi confiscada e o dono perdeu o voo discutindo. Para a TSA, se não está claro, é inseguro. Aqui vai a conta de bastidor, volts multiplicados por amperes-hora, watt-horas. Se seu powerbank ultrapassar o limite de 100 de Wh, você precisa de pré-aprovação da companhia aérea. Mas mesmo sendo legal, ele deve sempre estar na bagagem de mão, nunca despachado. Aliás, baterias avulsas de qualquer tamanho são estritamente proibidas no porão do avião. Pense nisso. O mesmo dispositivo em que você confia para manter seu laptop vivo pode ser a razão de você ser parado, ter a mala revirada e perder o voo. Se realmente precisar de uma bateria grande, mantenha a documentação em mãos e esteja pronto para provar. Caso contrário, reduza para um modelo menor e poupe-se da dor de cabeça. Porque aqui está a ironia. A energia extra que você achou que traria liberdade no ar pode ser exatamente o que te impede de decolar. Número 5. Brinquedos que parecem armas. Aqui está uma pegadinha que surpreende famílias toda semana. Você está viajando com filhos ou netos, tentando mantê-los entretidos em uma longa viagem. Coloca na mala o brinquedo favorito deles. Talvez uma espada de plástico, uma pistola de brinquedo colorida ou até uma figura de super-herói colecionável. Para você, é apenas diversão, mas para a TSA em 2025, isso é uma ameaça à segurança.
A regra é brutalmente clara: qualquer coisa que se pareça com uma arma não voa. Isso inclui pistolas de plástico, nunchakos de espuma, sabres de luz, facas de brinquedo e até bonecos de ação que vêm com pequenas armas removíveis. Não importa se é rosa-choque, feito de espuma ou, obviamente, um brinquedo infantil, se puder causar alarme ou confusão na triagem, a TSA não arrisca. Já existem inúmeras histórias de férias em família atrasadas porque uma pistola de brinquedo estava escondida na mochila. Os agentes não têm o luxo de adivinhar. Se algo se parece com uma arma, mesmo que por um segundo, é imediatamente sinalizado. E quando isso acontece, você não arrisca apenas perder o brinquedo. Arrisca que toda a família seja levada para uma inspeção prolongada, desperdiçando tempo precioso antes do voo. E aqui está a parte que dói. Alguns desses brinquedos não são baratos. Pais já viram colecionáveis de $80 irem direto para o cesto de confisco, sem nenhuma compaixão. O chilique da criança no meio da segurança? A TSA não liga. Dica prática. Se for viajar com crianças, o movimento mais seguro é simples. Deixe o arsenal de brinquedos em casa. Troque por livros, quebra-cabeças ou joguinhos que não levantem suspeitas. Porque a última coisa que você quer é ver sua viagem inteira descarrilar por causa de um sabre de luz de plástico que nunca saiu da mochila. Número 6. Equipamentos de camping e estacas de tenda. Você planejou a aventura perfeita ao ar livre. Talvez seja uma trilha no Colorado, acampar sob as luzes do norte da Islândia ou um retiro de fim de semana nas montanhas rochosas. Você arruma sua barraca leve, estacas de titânio resistentes e aquele fogareiro ultra leve de $300 no qual investiu. Tudo parece pronto para a viagem da sua vida. Até a TSA dar uma olhada na sua bagagem. Aqui está a dura verdade. Em 2025, equipamentos de camping viraram alvo frequente. Estacas de barraca? A TSA as vê como objetos pontiagudos, semelhantes a armas. Cartuchos de combustível? Absolutamente proibidos. Até pequenos adaptadores de fogareiro ou ferramentas dobráveis são classificados como uso duplo. Podem ser seguros nas mãos certas, mas perigosos nas erradas. Viajantes já compartilharam histórias de terror em que kits inteiros de camping foram confiscados no controle. Não porque fossem ilegais na vida cotidiana, mas porque a TSA decidiu que o risco não valia a pena. Um passageiro relatou ter perdido um fogareiro ultra leve novinho por causa de um adaptador minúsculo com borda afiada. Outros tiveram seu equipamento desmontado peça por peça, enquanto agentes discutiam o que podia ou não passar. E enquanto você argumenta ou espera, o tempo do seu voo continua correndo. De repente, aquela viagem dos sonhos ao ar livre começa a desmoronar antes mesmo de você sair do aeroporto. Dica prática: se o equipamento for caro ou essencial, não viaje com ele. Envie para o destino com antecedência ou alugue localmente ao chegar. Nunca, em hipótese alguma, leve combustível, líquidos inflamáveis ou gás pressurizado ao aeroporto. A TSA não só vai confiscar, como pode aplicar multa. Porque quando o assunto é equipamento de camping, a mensagem da TSA é clara. Se pode furar, cortar ou explodir, não embarca com você. E a menos que queira começar sua viagem vendo seu kit desaparecer no cesto de confisco, o mais inteligente é deixar tudo fora da mala de mão. Número 7. Medicamentos com certos nomes. Este pega os viajantes de surpresa mais do que quase qualquer outra coisa, e está afetando os idosos com mais força. Você tem seu organizador de comprimidos preenchido para a semana. Um remédio para dormir para aquelas noites inquietas, um ansiolítico, talvez analgésicos para as costas. Completamente normal, certo? Mas, para a TSA em 2025, certos medicamentos não são apenas comprimidos, são potenciais sinais de alerta. Eis o porquê: muitas prescrições comuns compartilham ingredientes ativos com drogas que constam em listas de controle de substâncias, remédios para dormir como o Zolpidem, mais conhecido como Ambien, analgésicos que contêm codeína, até alguns remédios de venda livre para alergia. Se você os carrega sem embalagem original ou dentro de um organizador genérico, os agentes da TSA não têm como saber o que é legítimo e o que não é. E quando não conseguem confirmar, confiscam. Viajantes já foram atrasados, interrogados e até detidos temporariamente porque seus medicamentos não estavam na embalagem original. Imagine ficar em pé na frente da segurança enquanto um agente segura seu estojo de comprimidos, como se fosse contrabando, exigindo explicações que você não consegue provar na hora. Esse é o pesadelo que cada vez mais passageiros enfrentam. A solução é chata, mas salva vidas. Sempre viaje com seus remédios na embalagem original da receita, com seu nome, as informações do médico e a dosagem impressos claramente. Melhor ainda, leve uma cópia da receita e, se possível, uma carta do médico. Declare-os logo no início se estiver preocupado.
Pode parecer constrangedor, mas é muito melhor do que ser chamado à parte na frente de 100 estranhos. Porque aqui está o golpe final. Basta uma pílula sem rótulo para atrasar todo o seu voo. E a TSA não vai se importar que seja o mesmo remédio que você toma todas as noites há anos. Para eles é apenas outra substância desconhecida. Número 8. Baterias em seu aparelho de barba e higiene. Você joga seu barbeador elétrico ou escova de dentes na mala sem pensar duas vezes. Afinal, são itens de uso diário, totalmente normais, nada perigosos. Mas em 2025, a TSA começou a apertar o cerco sobre certos dispositivos de higiene, e o motivo se resume a uma coisa: as baterias. A maioria dos viajantes não percebe que muitos modelos mais antigos, ou internacionais, usam baterias de lítio não padronizadas. Alguns não têm rotulagem adequada, outros não atendem aos requisitos de segurança atuais da TSA. E aqui está o problema. Se o agente não consegue ver claramente que tipo de bateria seu dispositivo usa, ele não arrisca. Vai separar o aparelho e, em alguns casos, até confiscar de vez. Isso não é só incômodo. Imagine chegar ao destino para uma reunião importante ou evento em família e perceber que seu barbeador ou até um dispositivo médico de higiene ficou preso na segurança. Para alguns, não é apenas questão estética, é questão de saúde. Já há relatos de viajantes perdendo máquinas de cortar cabelo, barbeadores e até aparelhos médicos recarregáveis simplesmente porque o rótulo da bateria não era claro. E não pense que está seguro colocando na mala despachada. As regras da TSA são rígidas. Baterias avulsas e certos dispositivos eletrônicos sempre devem ir na bagagem de mão. Colocou no porão? Risco de perder o item e ainda enfrentar atrasos se a mala for retida. Dica prática: revise seus aparelhos antes de arrumar a mala. Certifique-se de que as especificações da bateria estão visíveis e, se o dispositivo for antigo ou sem rótulo claro, leve um backup ou troque por um modelo que atenda às normas atuais. Porque a última coisa que você quer é ficar no destino, sem se barbear e frustrado, só porque a TSA achou seu barbeador suspeito. O que parecia uma ferramenta diária inofensiva pode de repente se tornar o motivo que interrompe sua viagem antes mesmo de começar. Número 9. Lanches caseiros em papel alumínio. Você está tentando ser esperto, economizar dinheiro, comer de forma mais saudável e evitar a comida cara do aeroporto. Então prepara um sanduíche em casa, talvez um burrito, ou até guarda algumas barras de chocolate para o voo. Parece inofensivo, certo? Mas aqui está a reviravolta. Se você embrulhar em papel alumínio, os scanners da TSA não conseguem enxergar através dele. E em 2025, isso significa problema. O alumínio cria pontos densos e opacos na imagem de raio-x. Para um agente, aquele pacotinho prateado pode estar escondendo qualquer coisa, de contrabando a explosivos. Eles são treinados para não correr riscos, o que significa que seu lanche preparado com carinho não é mais apenas comida, é motivo para uma inspeção completa da bagagem. Já há relatos de viajantes que perderam voos porque a mala foi separada por causa de um simples sanduíche. Um passageiro contou que seu burrito embrulhado em papel alumínio causou tanto atraso que ele precisou remarcar o voo, ao custo de $90. E a pior parte? Você não será punido pela comida em si. Vai apenas perder tempo precioso enquanto os agentes desmontam sua bagagem e passam tudo de novo no scanner. Dica prática: evite o alumínio. Use filme plástico transparente, papel manteiga ou um recipiente reutilizável simples. Qualquer coisa transparente facilita a vida para você e para a TSA. Porque a verdade é, a segurança não se importa com o seu sanduíche de peru. Eles se importam com o que não conseguem ver dentro dele. E aqui está o detalhe final. Não é a sua comida que é proibida, é a forma como você a embalou. Um burrito de $5 pode acabar custando o seu voo se você não pensar duas vezes sobre a embalagem. Número 10. Incenso, pó de ervas e itens espirituais. Para muitos viajantes, levar alguns itens espirituais ou culturais faz sentido. Talvez alguns palitos de incenso, um saquinho de sálvia, uma mistura de ervas ou até areia ou pó usados em rituais tradicionais. Essas coisas carregam significado, identidade e até conforto. Mas em 2025, os agentes da TSA olham para elas com uma lente bem mais dura. O problema é simples. Para um scanner, pós soltos, feixes de incenso ou misturas de ervas parecem exatamente substâncias não identificadas. Junte a isso odores fortes ou embalagens sem rótulos, e os agentes já sinalizam como suspeitos. E uma vez que a suspeita surge, é quase impossível argumentar contra.
Já há relatos de viajantes que perderam itens sagrados no ponto de verificação, não porque fossem ilegais, mas porque o agente não reconheceu o que estava segurando. Imagine ver uma erva cerimonial rara, que você carregou por vários países, sendo jogada no lixo porque pareceu insegura. Acontece mais vezes do que se pensa. E quando acontece, a TSA não vai parar para perguntar sobre o significado cultural. Eles simplesmente aplicam a regra. A única forma de se proteger é preparar-se antes. Se for viajar com pós, incenso ou itens rituais, embale-os em pequenos recipientes claramente rotulados. Mantenha-os na bagagem de mão, não na despachada, para que você possa explicar o que são, se for perguntado. E se o item for raro ou valioso, considere levar documentação ou até declará-lo antes da triagem. Pode parecer excessivo, mas é melhor do que perder algo insubstituível, porque aqui está a reviravolta cruel. O que é sagrado para você pode parecer uma ameaça de segurança para eles. E a menos que você tome medidas para protegê-lo, a TSA não hesitará em fazê-lo desaparecer. Agora você já sabe. Em 2025 não são apenas facas, líquidos e isqueiros que você precisa se preocupar. A TSA apertou a rede e os itens que estão sendo confiscados são frequentemente aqueles que você menos espera, pós para o seu smoothie matinal, a mala inteligente na qual você gastou centenas de dólares, até mesmo o sabre de luz do seu filho, ou um sanduíche caseiro embrulhado em papel alumínio. Nada disso parece perigoso para você, mas para os agentes de segurança cada um desses itens é um risco em potencial. E essa é a cruel ironia. O que parece comum na sua vida diária pode ser exatamente o que atrapalha a sua viagem. Se há uma lição aqui, é esta: não presuma. Não presuma que a sua garrafa de água é segura porque é ecológica. Não presuma que o seu medicamento não levantará suspeitas só porque você o usa há anos. E não presuma que sua bagagem passará tranquilamente só porque se encaixa nas dimensões publicadas. As regras mudam, os scanners evoluem e a TSA está sempre um passo mais rigorosa do que no ano anterior. Mas aqui está a boa notícia. Estar preparado não apenas o salva de constrangimentos, o salva de atrasos, itens perdidos e taxas de última hora caras. Rotule seus pós, verifique suas baterias, reduza seus lanches e confira sua bagagem 2 vezes antes de sair. Um pouco de planejamento é tudo o que você precisa para evitar ser aquele viajante preso no controle de segurança enquanto todos os outros passam. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses itens proibidos mais o chocou? Você já teve algo confiscado pela TSA que achava totalmente inofensivo? Deixe sua história nos comentários. Eu leio cada um e sua experiência pode até aparecer em um vídeo futuro. Se você achou esta análise útil, aperte o botão de curtir para que o YouTube saiba que este é o tipo de informação que os viajantes realmente precisam, e não se esqueça de se inscrever. Toda semana revelamos as regras, segredos e truques que as companhias aéreas e aeroportos esperam que você nunca descubra. Porque, no fim das contas, viajantes mais espertos não apenas economizam tempo e dinheiro, eles evitam que suas viagens sejam arruinadas antes mesmo de decolar. Até a próxima. Viaje com inteligência, faça as malas de forma mais esperta e mantenha sua bagagem de mão longe da lixeira de confisco.